Boa noite, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Cara, é um prazer enorme estar com vocês, sempre, e poder estar com a Miriam junto, ver amigos que a gente já de longa data, né, estamos aí, alguns de mais longa data ainda, né, Rebeca? A Rebeca fazia um tempão que não via mais a Rebeca, mas outras que a gente está acompanhando aqui na comunidade, alguns que passaram lá com a gente, né, da família EDM, enfim, uma galera aí, e outras faces novas, o que isso é muito bom, sempre é muito bom, né, a gente vê faces novas, a igreja ela precisa disso, precisamos sempre de pessoas novas chegando. Cara, 4 anos é uma data muito especial, eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso no domingo à noite, na verdade, mas chegar em 4 anos é um tempo precioso de igreja. Eu quero dizer isso assim, a gente começa a entrar num processo de maturidade. Eu lembro que um dia o Paulo me perguntou, porque nós estamos chegando a 5 anos de igreja, então a gente está um pouquinho à frente nessa jornada do Paulo. Eu estou no ministério desde 90 e alguma coisa, mas assim, como pastor principal da igreja, vai fazer 5 anos, e eu lembro um dia que o Paulo me perguntou, disse: Anderson, porque eu acho que ele estava nesse conflito também, né, ele assim, quando é que tu sentiu que tu tinha uma igreja? E na época que ele me perguntou, eu disse: cara, eu ainda não senti, eu ainda não sinto que a gente tem uma igreja, porque é aquele negócio assim que, ó cara, tá ali o limite, mas eu posso vir para frente eu posso, tá, vamos, né, porque o processo de construir igreja, no início, é assim, a galera do futebol vai me entender, é meio chuta, cabeceia, sabe, cobra escanteio, corre, né, tal, aquele negócio todo. Tu faz tudo, cara, tu abre a igreja, tu fecha a igreja, tudo a gente faz, né, tu se preocupa com tudo, e precisa ser assim, o negócio funciona assim. E eu lembro que quando nós fizemos o nosso primeiro retiro de líderes, que foi quase 2 anos depois, né, que foi quase, eu vou olhar aqui, que aqui é o meu limite, aí eu não posso passar de ti, senão eles apitam. Eu lembro que quando nós voltamos de um retiro de líderes, eu estava no carro, depois de 2 anos de igreja, e as pessoas conversando um pouquinho no carro, como é que foi. Eu lembro que a expressão que eu usei para definir o retiro foi: hoje nós temos uma igreja. O que eu quis dizer com isso? Foi quando a gente descobriu que tinha uma equipe que trabalhava junto, que tinham pessoas que se doavam por aquilo e acreditavam no mesmo sonho, que entendiam que aquilo que se fazia ali não era o sonho de uma pessoa, ou de uma família, ou de um casal, mas sim era algo que Deus estava levantando como um todo. Nós, como igreja, e acredito que o Paulo tem o mesmo sentimento, nós não somos o último biscoito do pacote, não somos a resposta para a nossa cidade, não acreditamos que Deus nos levou para a nossa cidade porque nós estamos lá, porque a cidade não tem muita igreja. Tem muita igreja, e muita igreja boa, tem homem de Deus, mulher de Deus, gente séria, gente comprometida, assim como eu acredito que também tem em Londrina. Então a gente não está aqui para dizer assim: nossa cara, nós somos, não somos mesmo, tem um bocado de igreja boa por aí, um bocado de igreja boa, gente realmente séria e comprometida. É estranho a gente falar isso quando a gente fala de igreja, né, porque teoricamente isso teria que ser intrínseco, né, quando a gente diz assim, gente séria e comprometida, teoricamente falando de igreja era para ser assim, infelizmente nem sempre dá. Mas por que existe então a Logos? Qual a razão de ser da Logos? Existe, óbvio, algo que Deus colocou no coração do Paulo, da Anne, de toda essa equipe. Existe um sentimento e um projeto, e esse projeto ele é compartilhado por algumas pessoas que entendem isso, e que dizem: eu estou nesse negócio, eu quero fazer parte disso. Existe algo que queima no coração deles, e que, conhecendo eles, sei que é uma mensagem, na verdade, que a nossa nação precisa. Hoje a igreja precisa dessa mensagem. Essa mensagem rompendo com paradigmas da religiosidade, mas sem levar a uma estrutura de libertinagem, buscando um equilíbrio, buscando encontrar dentro do corpo de Cristo esse lugar de equilíbrio, e nós precisamos disso. E esse é o grande desafio, e por isso que eu digo que vocês estão de parabéns, porque quando se começa a implantar uma igreja, e aí voltando à questão que eu estava falando, começa por essa estrutura de gente que entende e caminha. Quando se começa uma igreja, é complicado pelo seguinte, porque obviamente que pessoas se convertem, é muito legal quando pessoas se convertem, mas um bocado de gente também aparece, tem um bocado de gente que gruda junto, né, que cola para ver no que dá. Algumas delas, de fato, são pessoas que o Senhor envia para estar conosco, de fato são pessoas que o Senhor
manda para dizer, cara, eu tenho um lugar para você estar. E assim como alguns de vocês aqui, talvez teriam muitas histórias para contar de como caíram aqui. Nós temos lá pessoas que o Senhor enviou e que diz, cara, eu preciso estar contigo, eu preciso congregar contigo, eu entendo que o Senhor está nos enviando. Mas também existem outras pessoas que aparecem por lá e às vezes encontram numa igreja pequena uma oportunidade de que não teve talvez um ministério em outro lugar, e às vezes na igreja pequena ela acredita assim, cara, ali vai ser o meu lugar, ali eu vou encontrar alguma coisa para fazer. E é frustrante para essa pessoa que está ali, porque ela acaba que ela não vai conseguir encaixar, e é frustrante para a igreja, porque ela também não vai conseguir ir adiante, porque ela não está ali pelo todo, ela está ali por ela está ali importando para ela, o que é importante para o ministério dela, ou para a projeção daquilo que ela entende ser de Deus na vida dela. E de novo eu digo, por isso que vocês estão de parabéns nesses 4 anos. Alguns aqui eu vejo já desde a primeira vez que eu vim, que foi 2 anos atrás, ou 2 anos e meio. Eu vim quando vocês entraram aqui, né, Carló, que entraram aqui, eu acho. É a 4ª vez que eu estou vindo aqui. Né? Tá. Eu tenho que anotar essas coisas, cara, porque às vezes o cara se perde. E eu lembro um dia eu preguei a mesma mensagem na mesma cidade 3 vezes. Depois o cara me disse assim, é verdade, cara, eu repeti a pregação nesse lugar aqui 3 vezes. E eu não era tão velho assim, cara, eu já era mais novinho, entendeu? Hoje a gente já entende algumas coisas. Mas eu tenho visto alguns rostos desde aquela época, desde 2 anos atrás, nesses 4 anos que tenho acompanhado e tenho caminhado junto, de entender um projeto, de dar vida por aquilo, que é maior do que o sonho do coração do Paulo e da Anne. Eu digo que a CTF, que é a igreja a qual eu pastoreio, aquilo que Deus tem derramado lá é maior do que eu. Ela transcende a mim, ou a minha presença, ou a da Miriam, ou do meu irmão, que é um dos nossos pastores, e a minha cunhada. Se nós sairmos dali, aquilo que está ali, obviamente, precisa continuar, porque o que está ali é maior do que isso. Então, vocês que têm caminhado junto nesse projeto todo, vocês que têm transitado, né, ao longo desses anos, talvez alguns de vocês já estão há 2 anos aqui, ou mais, talvez ainda era a galera do hotel, ou outros que estão chegando no ano passado, ou talvez esse ano. O que eu quero encorajá-los nesse tempo, para que seja frutífero, não só para Logos, mas para a vida de vocês também. Entendam o contexto maior do que está acontecendo aqui. Entendam, procurem compreender aquilo que Deus tem derramado neste lugar, e beber disso e dizer, cara, é esse lugar que eu quero criar meus filhos. É nesse lugar que eu gostaria de ver meus filhos crescer. Eu acho que esse é um ambiente, e eu falo isso, não é nem slogan, não quero nem ser piegas, mas eu digo, cara, a nossa igreja, somos nós quem construímos. Obviamente que tem uma visão, obviamente que tem um projeto, obviamente que a gente sabe para onde está indo, mas aquele ideal de igreja, que é o que nós sonhamos, nós podemos fazer isso juntos, nós podemos dar as mãos e construir isso juntos, não só na expectativa daquilo que parte de um púlpito, mas de dizer como a galera que antes estava aqui, de dizer, cara, conta comigo, velho, eu quero construir essa igreja que nós sonhamos, para nós vivermos, para nós termos um lar, para chamar de casa, né? Onde, cara, eu tenho uma família onde eu congrego, que nós estamos juntos. Como toda família, não é perfeita, tem os quebra-pau, né? Dá os estresses, dá os rolos, e é família, a gente é família, e a gente senta e chora junto, e discute, e se abraça, e continua a vida, porque somos uma família, amém? Não era isso que eu queria pregar, eu quero pregar agora, cara, eu vou pregar, eu vou pregar. Então, o Paulo me deu um tema, falando, deixa eu ler certinho, que é o que está na porta ali, né, cara, mas deixa eu ler para mim não me passar. Uma cidade transformada através de uma geração restaurada. Eu acredito que esse seja o sonho de nós como igreja, mais do que sermos uma grande igreja, mas uma igreja que impacta de uma forma grande a cidade. Às vezes nós somos uma grande igreja e não causamos esse impacto. Eu acho que a igreja, quando nós vemos uma igreja bíblica, por mais que no Novo Testamento, quando se referia à igreja, às vezes diziam os perturbadores da cidade, né? Aqueles que vieram bem perturbando as cidades, chegaram aqui. E essa perturbação é porque de fato causava uma transformação, não só uma transformação geográfica, não só demográfica, melhor dizendo, de pessoas saindo de um lugar para vir para um outro, saindo de uma religião para vir para outra, mas sim uma transformação de cultura, uma transformação econômica, uma transformação em geral na cidade. E eu acho que é isso que nós ansiamos, acho que todos vocês anseiam por isso.
Mas o que é interessante dessa frase é que uma cidade transformada, ela ocorre através de uma geração restaurada. E a minha ênfase nessa noite, eu quero conversar sobre essa geração, de o quão ou não restaurado estamos. Vamos orar? Pai, vem sobre as nossas vidas nessa noite, eu te peço que teu Espírito repouse sobre cada um de nós. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre as nossas vidas, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24. Esse é um dos salmos de Davi, que eu particularmente gosto demais, cara. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois fundou a ele sobre os mares e as firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a sua bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Amém. Eu vou botar para cá porque daí eu fico mais à vontade. Esse salmo de Davi, ele começa extremamente interessante. Ele diz assim: ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Essa compreensão de Davi, esse é o primeiro ponto que eu quero citar desse salmo, falando de uma geração restaurada, é que ele descobre isso não lendo, ele não descobre isso porque alguém veio e o ministra. Ele tem essa compreensão de que ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, o mundo e todos aqueles que nele habitam, sentado com uma harpa adorando a Deus. Sentado com uma harpa, ele começa a adorar cuidando de ovelhas, e ele entra num lugar de intimidade, de adoração. E nesse lugar de adoração, quando ele entra em adoração, em intimidade, ele passa a ouvir as coisas do Senhor. Ele entra no que Jesus chama em Mateus 6 do lugar secreto, aonde o Senhor nos espera no lugar secreto, aonde Ele espera que lá nós venhamos a entrar e estar com Ele. É lá que Ele está e espera que nós lá assim também o estejamos. Esse era o anseio, e Davi o tinha. Por isso que Davi, um jovem, quando ele chega no exército e todos estão vendo um gigante filisteu que estava afrontando, ele olha e diz: quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o exército de Deus vivo? Enquanto todos viam um gigante, ele vê um incircunciso filisteu, e ele olha para aquele homem e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Por que esse jovem tem essa percepção de mundo? Porque ele olha para aquele cara que, enquanto todos os gigantes preparados em guerra, todos os guerreiros preparados em guerra olhavam para ele e viam um gigante, por que aquele menino vê um incircunciso filisteu? Porque ele parou de olhar a partir dos seus olhos e começa, através do lugar de intimidade, de adoração, a ver uma perspectiva celestial. Esse lugar de intimidade nos faz ver o mundo de uma forma diferente. Quando nós olhamos para a sociedade, nós dizemos assim: a sociedade precisa mudar. Ela precisa mudar em qual perspectiva? Ela precisa mudar na minha forma de pensar, ou ela precisa mudar na forma de Deus de pensar? Quando eu olho para a sociedade e digo: eu anseio ver uma sociedade transformada, que transformação é essa que eu anseio? Qual é o viés que eu estou tendo? É um viés a partir da minha estrutura familiar? Ele é um viés a partir da minha cultura, daquilo que eu vivi ao longo da minha vida? Ou ele é um viés de fato de que venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Como eu consigo ter esse lugar? Como eu consigo entender dessa forma? Como eu vou conseguir, primeiro, para mim poder ver uma sociedade transformada, eu preciso entender para onde é que vai essa transformação. Qual é a expectativa de Deus? E esse é um lugar que se constrói, não é no culto, não é em encontros de louvor. Esse lugar, ele vai acontecer como Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. A primeira coisa que nós precisamos entender para vermos uma sociedade restaurada a partir da presença e da manifestação da glória de Deus, é de pessoas que foram restauradas por essa glória, de pessoas que experimentaram essa glória, de pessoas que entenderam o que é ser transformado de glória em glória. Só que a glória, Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, ela se encontra em um lugar. Ele diz: e o conhecimento da glória de Deus se encontra na face de Jesus.
Para que nós venhamos a experimentar a glória de Deus, nós precisamos buscar a sua face. O Salmo, no último verso que eu li, ele diz: tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Nós, igreja, temos esse anseio. Eu preguei domingo passado na igreja. A nossa maior dificuldade hoje não é nem ir para um lugar para orar. A nossa maior dificuldade hoje é fechar a porta. E eu digo isso abrindo meu coração para você. Nós vamos para um lugar secreto, nós entramos em um ambiente e dizemos: ok, Deus, eu vou orar, mas nós nunca vamos sozinhos. Nós vamos com as nossas preocupações do dia, nós vamos com as dificuldades, nós vamos com os anseios e nós vamos com esse negócio aqui, grudado com 5.000 amigos no Facebook, que nós precisamos saber o que está acontecendo, e daqui a pouco nós começamos a orar e aparece uma mensagenzinha no WhatsApp e nós temos que responder, e nós não conseguimos entrar sozinhos no lugar secreto. O que Jesus está esperando é que nós venhamos a encontrá-lo só no lugar secreto. Ele está lá esperando a mim e a você, e Ele diz: você quer me encontrar? Vá no seu lugar, vá no seu quarto, seja ele aonde for, seja na sua sala, seja dentro do seu carro indo ao trabalho, não me importa onde você entende o seu lugar secreto, mas naquele lugar você precisa fechar a porta e dizer: papai, eu estou aqui, seja 20 minutos, seja 10 minutos, seja 30 minutos, seja a hora que for, mas entre naquele lugar, feche a porta e esteja com o teu papai. Ali, Davi teve revelação de quem Deus é. Ali, Davi, ele começa a transformar a sociedade, ele começa a mudar o seu mundo a partir de uma perspectiva celestial. E ele continua o Salmo 24, e ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, e quem habitará no seu santo lugar? De novo, é um convite que Deus faz conosco, para subirmos ao monte, para estarmos com Ele, e mais do que isso, para habitarmos no seu santo lugar. Note, Salmo 91 fala disso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu não quero aqui ser super espiritual, eu não estou aqui para pagar de crente hiper, mega, não é essa a minha ideia, mas existe sim a possibilidade de nós habitarmos nas regiões celestiais. Existe uma possibilidade espiritual de nós estarmos conectados no reino do Espírito e vivermos a realidade celestial. Para nós podermos habitar a sombra do Onipotente, há necessidade de que eu esteja perto dele. A minha sombra, ela fica próxima de mim. À medida que as pessoas que estão perto de mim estão à minha sombra, à medida que elas se afastam, a minha sombra diminui até ela desaparecer. Para mim habitar nesse lugar, eu preciso estar próximo dele, eu preciso estar perto dele, eu preciso estar à sombra do Onipotente. Mas esse monte a qual ele me convida, ele é um monte santo. Ele é um monte santo. Quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu santo lugar? É um convite que o salmista e Deus, na verdade, faz a mim e a você, convidando-nos a subir ao monte para estar com Ele. E aí você vai dizer assim: pronto, cara, já vem esses caras aí falar de santidade de novo. Toda vez que vai falar de alguma coisa, fala de santidade. Mano, relaxa, deixa eu conseguir alcançar o seu coração, se é que você me permite. Mas quando a gente fala de santidade, e eu citei esse conceito, eu acho que é a primeira vez que eu vim aqui. Só para caso eu tenha repetido, para saber que eu acho que eu repeti, né? Não, porque a última vez que eu vim, Paulo, eu não falei, eu não usei porque eu não precisava usar aquele exemplo. Eu falei: Paulo, eu não usei aquele exemplo. Ele: não. Eu digo: tem certeza? Porque eu tenho a impressão de ter usado. Ele: não. Então tá. Aí usei. Depois a Anne: mesmo tu tendo usado a segunda vez esse exemplo aqui na igreja, eu digo: eu preciso conversar com ela, cara, não é contigo, né? Mas quando a gente pensa em santidade, na nossa cabeça sempre vem aquele conceito de um monte de coisa que a gente não pode fazer. E eu trabalho isso com a galera da escola de ministérios. Quando a gente pensa em santidade, agora vamos ter com a galera do som cuidar de mim. Desculpa, Roberto, te liga aí, filho. Quando a gente pensa em santidade, na nossa cabeça vem uma lista de coisas que a gente não deve de fazer ou não pode fazer. Primeiro, eu preciso dizer o seguinte: que pecado não é só você fazer aquilo que não deve. Pecado é também você não fazer aquilo que deve.
Tiago escreve e diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então não é só fazer coisa errada, é não fazer a coisa certa, também é pecado. Está caminhando comigo? Mas dentro desse conceito, quando a gente diz assim, cara, existe um monte de coisa que eu não posso fazer, e aí a gente ouve aqueles textos dizendo assim, sede santos porque eu sou santo, a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu preciso me organizar, eu preciso botar minha vida em ordem, porque tem um bocado de coisa que não está legal, e aí a gente começa a pensar numa lista de coisas que a gente não deve de fazer. Bom, eu preciso dizer o seguinte, que essa lista de coisas que você imagina não é santidade. Você andar corretamente é retidão e não santidade. Você fazer as coisas corretamente é retidão. Você andar retamente, você está andando em retidão, não necessariamente em santidade. Todo aquele que vive em santidade vive em retidão, mas nem todo aquele que vive em retidão necessariamente vive em santidade. Deixa eu me explicar. Não quero complicar, mas vamos lá. De novo, todo aquele que vive em santidade vive em retidão, mas não necessariamente todo aquele que vive em retidão vive em santidade. Pegando o exemplo do relacionamento em santidade, eu posso casar virgem e não necessariamente casar puro. Eu fiz as coisas certas, mas não necessariamente vive santo. Eu andei por um caminho reto, eu fiz aquilo que me pediu para fazer, eu fiz tudo bonitinho, certinho, mas não necessariamente eu de fato estava puro. Santidade não é o que você faz, santidade é quem você é. Por isso que no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Pedro repete o Novo Testamento e diz, sede santos, a palavra conjugada ali é ser e não fazer. Não é o que você faz, é quem você é. Todas as vezes que nós lemos sede santos, nós, de novo, pensamos num monte de coisa que nós precisamos fazer ou deixar de fazer. Não é disso que a Bíblia está falando. O que o Pai está falando conosco, Ele está falando para que nós venhamos a ser transformados de dentro para fora. É um processo de transformação. É quando esse convite que Ele faz, Ele diz assim, dá a mão comigo e nós vamos subir a montanha. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai habitar comigo nesse lugar santo, aqui em cima dessa montanha? Quem habita comigo aqui em cima, que é um lugar santo? Aquele que se santifica, e logo depois ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Há um processo de dentro para fora, é um processo de transformação, e aí essa palavra restauração, ela encaixa bem na igreja, porque ele é um processo de dentro para fora. Como ele inicia? Ele tem que iniciar de dentro para fora. É que a gente tem uma tendência de fazê-lo de fora para dentro. As pessoas perguntam assim, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse, tá, então me diga o que eu devo de fazer. E eu falei, eu não vou lhe dizer o que você deve de fazer, porque não é o que você faz que importa, é quem você é. Porque se eu te disser o que fazer, quando eu não estiver perto, você vai tomar as suas próprias escolhas, se você não entender o porquê você faz o que faz. Não adianta eu ficar te controlando e dizendo assim, não, não faz aqui, não faz aquilo. E aí é o que nós vemos em alguns lugares, o domínio e controle em algumas determinadas denominações, e isso só existe porque assim, eu preciso manter uma igreja santa, então eu vou controlar esses caras, porque eles não têm capacidade de fazer escolhas por conta própria. Para mim, na verdade, esse é o grande problema da igreja brasileira, é a infantilização da igreja. Nós mantemos uma igreja infantil, que ela não sabe fazer escolhas, ela não sabe tomar decisões por si própria. Ela tem dificuldade de dizer, eu quero este caminho. Só que Deus faz isso conosco desde o início, desde o Éden. Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Ele diz, não coma dessa, coma dessa. Para que colocar aquela árvore lá? Nunca pensaram nisso? Tinha tanto lugar para colocar essa árvore, né? Mas tem que colocar para dar opção, né? Para o homem fazer escolhas. O Dani Sil que ele diz, por que então não colocou essa árvore lá em cima do Everest? Né? Adão era pelado, nunca ia subir lá para comer naquela árvore, é ou não é? Né? Não, ele coloca do lado, e ele dá a opção do homem de escolher. Óbvio que ele dizia, o cabeção, escolhe certo, filho, escolhe errado não, mas aprenda a fazer escolhas. Deuteronômio ele diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aqui tem a lista das bênçãos, aqui tem a lista da maldição.
Não é difícil escolher, não é. É simples, entendeu? Esse caminho aqui vai dar certo, esse aqui não vai não. Então escolhe esse. Não, o cara teima e escolheu errado. A gente aprende com isso, a gente cresce com isso e nós precisamos aprender a fazer escolhas. Da onde tem surgido esse negócio de nós fazermos de fora para dentro e não de dentro para fora? Eu tenho uma teoria e deixa eu tentar me explicar, se é que você concorda comigo. Vamos lá. Paulo ele escreve em Efésios capítulo 5 e diz assim, que nós somos, a parte depois dele falar, eu vou pular o texto, né, mas ele diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, está lá na Bíblia, e logo depois ele diz assim, né, não, está escrito, é a sequência do verso, mas eu vou pular essa parte, ele diz assim, que nós somos lavados por meio da lavagem de água, que é a palavra. Então existe um processo que nos purifica, que nos limpa, e esse processo é nós sermos lavados pela palavra. Deixa eu tentar explicar assim, caminha comigo como se aqui fosse o tabernáculo de Moisés. Ele vai ter que ser pequeno, porque eu não vou conseguir caminhar muito. Ele vai ser um mini tabernáculo, tá? Mas aqui é a porta de entrada do tabernáculo. A primeira coisa, não tão pertinho, mas a primeira coisa que se encontra é o altar do sacrifício. Lembra? Onde eram feitos sacrifícios. A porta, Jesus ele mesmo diz, e tudo tem um significado, obviamente. A porta, Jesus diz, eu sou a porta. Nós entramos para dentro do reino, para o lugar onde Deus está, a partir de Cristo. Na experiência de Cristo, Cristo é a porta. A primeira coisa que nós encontramos é o altar do sacrifício, é onde nós ali derramamos o sangue para a purificação de pecado, que também encontramos Cristo, onde nós somos redimidos. Alguns falam da morte do eu ali também, é uma boa explicação. O próximo objeto que nós encontramos é a bacia de bronze. Lembram? Sim? Não? Mais ou menos. Pode ler lá, cara, eu não estou mentindo, segue nessa sequência, acredita em mim. A bacia de bronze, que era feita de bronze, que eram os espelhos com água dentro, para o sacerdote se lavar. E depois daqui ele entrava no nosso aqui micro santo e santíssimo lugar, né, onde tinha os pilares, os 5 pilares que falam dos ministérios, e aí os 3 objetos, que era a mesa da propiciação, o candelabro e o incenso. E depois tinha a arca no Santo dos Santos. Qual era o objetivo do sacerdote entrar aqui? Ele passava, era purificado, os seus pecados. Aqui ele era limpo das imperfeições, da sujeira, do pó que tinha, né? Que ele caminhava no deserto. Então, e por isso tinha um espelho, porque o espelho mostrava para ele onde ele estava sujo. Era o espelho que dizia para ele, cara, está sujo aqui, está sujo lá. E ali então ele era limpo, ele era lavado, ele era purificado. Qual o objetivo? Para ele entrar no Santíssimo Lugar e encontrar Deus ali, ter experiências com Deus. Era esse o objetivo. O que acontece hoje? É a minha teoria. A galera entra no tabernáculo por Jesus, e eu não vou discutir aqui toda uma questão, se o camarada acredita, se é calvinista, se é arminiano, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é a minha discussão hoje aqui com vocês esse negócio. Mas ele entra pela porta, que é Jesus, e fica feliz da vida com esse negócio. E aí ele entra pela porta e ele diz, cara, eu entrei. E ele curte demais o passeio no átrio. Ele ama estar no átrio. Ele ama estar ali na galera, na muvuca, sabe qual que é? Com o povo. Ele ama estar ali. O objetivo de entrar na porta não era para passear no átrio. O objetivo de entrar na porta era encontrar o rei. O objetivo de entrar na porta era ter experiências com Deus aqui, no Santíssimo Lugar, aonde Deus habita, onde eu tenho experiências com Ele. Mas não é o que normalmente, ou talvez uma boa quantidade de pessoas hoje tem entendido. Porque primeiro, elas entram aqui pela porta, e elas não entram, como eu dizia antes, para buscar a face de Deus. Elas entram para buscar as mãos de Deus. O que Deus pode fazer para mim? Como Ele pode contribuir na minha vida? Como Ele pode agregar para mim?
O que Deus pode fazer por mim? E de uma certa forma a gente é um pouco culpado por isso, porque a gente evangeliza assim, a gente chega para a pessoa e diz: vem para Jesus que Ele vai mudar o teu casamento, vem para Jesus que Ele vai mudar a tua história, vem para Jesus que Ele vai salvar a tua empresa, vem para Jesus que Ele vai restaurar o teu filho, vem para Jesus que Ele vai curar essa enfermidade. Tudo isso é verdade? Ou existe a possibilidade de ser verdade? O Senhor Jesus, tudo isso Ele faz, tudo isso Ele move. Mas qual é a verdade na nossa evangelização? Teria que ser um negócio mais ou menos assim, com mais amor e carinho do que eu vou falar, mas teria que ser mais ou menos assim: meu querido, você é um pecador safado, se você não se arrepender, você vai para o inferno, então filho, vem para o lado de cá. É mais ou menos assim. Claro que com muito carinho, com muito amor, não naquela concepção, e essa é outra pregação minha que eu bato, que às vezes nós evangélicos achamos que nós somos melhores de qualquer um, né? E conversamos com os outros como se nós estivéssemos no lado bom da força, tentando convencê-los que estão no lado negro, vem para o lado de cá, né? Eu acho que é um outro problema nosso também. Mas o que eu quero dizer é uma questão conceitual, é na nossa abordagem. Nós apresentamos sempre as mãos de Jesus. Esse é o meu conceito, é o que eu quero conversar com vocês. Ao invés de apresentarmos Jesus, nós apresentamos as mãos de Jesus, ao invés de apresentarmos Jesus. Então as pessoas, elas vêm para Jesus atrás das mãos de Jesus, aquilo que Jesus pode fazer. E quando Jesus não faz, elas saem, elas vão para outro lugar, elas vão numa outra igreja. E algumas igrejas até botam como mote, né, como jargão, dizendo: aqui a mão de Deus está. Se você procura algum lugar, aqui está, não te preocupe se talvez não esteja lá, porque as pessoas estão atrás das mãos de Deus, daquilo que Deus pode fazer por elas. E o negócio começa a ficar pior. Sabe o que o negócio fica feio? Quando as pessoas começam a ler a Bíblia. Esse é o grande problema. E aí você vai me dizer assim: Anderson, você está maluco, porque Lutero já veio para arrebentar com esse negócio e trazer a palavra ao acesso a todos. Eu não estou falando o acesso à palavra, eu estou falando a leitura da palavra. O que eu quero dizer com isso? Nunca foi intenção de Deus de que nós lêssemos a palavra. A intenção de Deus sempre foi que a palavra nos lesse. Você está me entendendo? A intenção de Deus sempre foi que a palavra dissesse para nós, quando nós chegássemos aqui no tanque, para nos encontrarmos com Ele, que a palavra dissesse para nós: está sujo aqui, ó. Olha, a tua vida está suja aqui, ó. Tem sujeira aqui, ó. Tem o pó do mundo que está grudando aqui. Mas ao invés disso, nós não paramos no espelho da palavra para que ela diga para nós o que nós precisamos mudar. Somos nós que abordamos a palavra à medida da nossa perspectiva. Somos nós que abordamos a palavra à medida daquilo que eu quero ouvir para mim e do que é bom para mim. Então, por exemplo, nós hoje vemos grandes movimentos da igreja evangélica, e não só da igreja evangélica, mas também da igreja católica, dando as mãos em passeata, em movimentos contra aborto e ideologia de gênero, por exemplo. Nós vemos enormes passeatas, e está certo, a Bíblia diz, e nós nos firmamos com a palavra, mas eu não vejo o mesmo ímpeto, com as mesmas faixas, com a mesma coisa, falando sobre adultério, sobre mentira, sobre inveja, porque isso já é ou os frutos da carne que sejam, porque isso já é um negócio que aperta o meu calo, isso já é um negócio que me machuca, isso já é uma coisa que me pega. Enquanto nós estamos falando de aborto, ideologia de gênero, homossexualismo, está valendo, vamos gritar, vamos fazer, porque a Bíblia diz, e é porque a Bíblia diz, e a Bíblia diz. O problema hoje é que nós passamos a abordar a palavra a partir da nossa perspectiva, e nós não paramos na frente da bacia de bronze e permitimos que a palavra fale conosco, do jeito que ela quer falar conosco, do jeito que ela é, e permitir que ela nos mostre, dizendo assim: Anderson, aqui tem sujeira, cara, aqui está feio, velho, está bonitinho um bocado de coisa, mas aqui está feio, aqui está feio. Você quer entrar para conhecer? Aqui está feio. Você quer ter experiências com Deus aqui dentro? Tem que se permitir ser limpo, ser purificado. Essa sociedade lá fora, ela está atrás da verdade,
ela anseia pela verdade. Eu não sei se eu falei aqui ou não, alguma vez, mas nós fizemos um videozinho lá na EDM, lá na Escola de Ministérios, e no videozinho eu coloquei o título assim: o mundo não precisa de pessoas boas. E a galera obviamente começou a questionar: como assim o mundo não precisa de pessoas boas? Cada vez mais nós precisamos de pessoas boas. E a minha tônica no vídeo era que, por mais que nós venhamos a nos tornar pessoas boas, ou por mais que nós venhamos a melhorar, nós sempre seremos uma versão melhor de nós mesmos. O que o mundo precisa são de pessoas semelhantes a Jesus. O que o mundo anseia são de pessoas como Paulo, que diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. De pessoas que entenderam que, cara, eu morri para mim mesmo, e eu permito que Deus seja Deus na minha vida. Porque o que nós vamos transformar a sociedade, cara, não é da gente ser gente boa, de ser um povo legal. O que as pessoas estão ansiando, cara, são de cristãos, de pessoas semelhantes a Jesus, de pessoas que entenderam e que se abram e digam: Jeová, vem quebrando, mas quebra tudo, pode dá com as duas mãos, me permite ser transformado, me permita ser trabalhado, fala comigo. E a gente se abre e se permite ser lavado por meio da lavagem de água. A gente se permite ser purificado pela palavra. A gente se abre de peito aberto e diz: Pai, me transforma. Porque quando nós somos transformados de glória em glória, quando nós nos expomos a Ele e a glória dele transforma a nossa vida, nós somos cheios e nós nos abrimos e recebemos novamente. E vai chegar um momento que, à medida que nós começamos a ser cheios, nós transbordamos, e transbordamos dessa glória às pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou um cara que acredito piamente de que eu nasci para mudar o mundo. Não estou falando do planeta Terra, estou falando do mundo que me cerca. Hoje, falando do Tiago, mas hoje o coaching fala muito disso, né, da galera: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Eu creio nisso, cara. Não talvez do jeito que o pessoal do coaching fala, mas eu creio em mudar o mundo, na perspectiva de Cristo, de reino. E eu quero mudar o meu mundo. Eu quero mudar as pessoas que estão ao meu redor, a qual eu tenho podido tocar, contar, a comunidade a qual eu pastoreio, a minha família, as pessoas que estão perto de mim. Se eu puder de alguma forma influenciá-las a partir de uma perspectiva do reino, eu vivo para isso. Eu abro mão de outras coisas para viver para isso. Mas isso passa um processo, cara. E é um processo nosso, interno, meu e seu. E não é só de quem vem aqui para frente para receber imposição de mãos e unção de que vai assumir um departamento da igreja. Essa é uma responsabilidade nossa, é minha. E às vezes nós fizemos esse negócio de: vamos mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo somos nós. E fica um troço meio comunista assim, né? Somos nós, é nós. E não que eu queira ser capitalista, mas eu preciso bater no peito e assumir a minha responsabilidade. Do contrário, esse nós, tipo, é nós, que é eles, é nós. Se eu não faço, alguém faz. Não, eu bato no peito, cara, e eu vou fazer essa transformação. Eu bato no peito e digo: aquilo que concerne a mim, aquilo que cabe a mim, eu vou fazer esse negócio. Davi nos faz um convite. Primeiro ele diz: cara, existe um negócio sensacional. Um novo mundo se descortina quando tu começa a buscar a face do Deus de Jacó. E ele te faz um convite: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Quem vai estar aqui nesse lugar santo e que vai se relacionar com Ele e que vai caminhar com Ele? É um convite. Agora, olha que coisa interessante. Para mim subir, eu preciso ser santo, porque o monte é santo. Mas eu só posso subir se eu for santo. Então, como é que eu vou subir se eu preciso ser santo, mas eu passo a ser santificado por Ele? Fica um negócio meio estranho. Deixa eu explicar diferente. Se o monte é santo, eu só consigo subir se eu for santo. Amém? Mas a santificação, ela não é um processo meu, porque não é o que eu faço, é quem eu sou. E eu não consigo me transformar a não ser transformado por Ele. Eu só consigo ser transformado a partir de uma experiência com Ele. É quando Ele me transforma. Então eu preciso estar no monte para poder ser santificado, porque é Ele quem me transforma. Então como é que funciona esse negócio, caramba? Se eu só posso subir se eu for santo, mas eu só vou ser santo se eu subir.
Não é não? Eu lhe explico. O primeiro movimento Deus fez, Ele diz: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos transformou, Ele nos pegou pela mão e diz: vem cá, caminha comigo aqui, vamos caminhar juntos nesse negócio. Eu dou o primeiro passo na tua direção e eu te trago para cá. Agora é o seguinte, caminha um pouco mais para cá, e quanto mais perto de mim você estiver, mais santo você será. Quanto mais santo você será, ou você for, mais perto de mim você vai estar. Quanto mais perto de mim você estiver, mais santo você será. Quanto mais santo você for, mais perto de mim. E nós entramos num ciclo vicioso, precioso demais. Mas isso passa de uma experiência minha e sua. Deixa eu contar rapidinho uma história. É rápida, eu prometo. Daí nós encerramos a última história. Eu não contei história, né? Agora eu vou contar uma história. Eu tinha um sonho de conhecer a Bethel. Tenho até hoje porque eu não conheço, né? Então tenho um sonho. Tenho um sonho de conhecer a Bethel e tal, de ir lá e esse negócio todo. E um dia uma pessoa, uma pastora chegou para mim e disse assim: Anderson, eu sinto que tu precisa viajar, tem que reciclar. Eu fiquei pensando depois, será que estava tão ruim assim as minhas pregações, cara, que ela deu, né, de que eu tenho que reciclar? Mas eu entendi como bênção. Eu digo, bora. Ela disse assim, ó, eu entendo que tu tem que reciclar, escolhe um lugar no mundo para ti que eu vou pagar tudo. Não pensei duas vezes, eu não precisei orar. Sabe qual que é? Não precisei orar, já veio assim, ó, download do céu, a Bethel. E eu falei, eu tenho um lugar já tenho. E aí eu escrevi para a Bethel, para a galera da Bethel, ia ter, na outra semana, ia ter um seminário que encaixava com tudo aquilo que eu queria. Escrevi para os caras, disse quem eu era, os caras me escreveram de volta, está confirmada a tua inscrição, sei quem você é, conheço o pessoal, obviamente, sei quem eu sou a partir de Toronto, né? Sabia, o pessoal da Catch the Fire, sei quem está, conheço, nananana. Então, cara, estou aqui no Brasil, meio no Sul. Não, beleza, bem, tudo certo. Beleza, bora. E aí, eu fui orar, cara. Eu fui orar e Deus falou comigo assim, disse, Anderson, tu estaria disposto a abrir mão dessa viagem para estar só comigo? Eu pensei, mas eu vou estar contigo. Eu só estaria nos Estados Unidos, na Bethel, e te ouvindo através de uns outros malucos aí, né? E cara, bateu aquele negócio aqui dentro e eu sabia que eu tinha que dizer sim, que óbvio que eu abriria a mão. E quando eu fosse conversar com a pessoa que me deu tudo isso, eu não podia chegar para ela e dizer assim, ô fulana, é o seguinte, não vai dar nessa semana, mas eu precisava abrir mão do negócio. Eu precisava chegar para ela e dizer assim, muito obrigado pelo presente, mas Deus me disse isso e eu estou agradecendo o presente. Então, de fato, eu precisava renunciar àquilo. Eu fiz, e eu marquei com Deus, então, os mesmos dias do evento da Bethel, eu marquei para estar com Ele. Meus pais têm um apartamento na praia, e eu fui para o apartamento. Normalmente eu tiro no ano uns dias assim, 3 dias que eu fico com o Senhor, normalmente, eu e Deus, sozinho. E tive experiências muito legais assim, tive vezes que Deus me visitou de forma sensacional. Uma vez eu até achei que ia morrer, cara, pensei, velho, quando a Miriam vier me buscar, eu vou estar podre já, eu vou estar fedendo, de tamanha a presença de Deus que veio assim naquele lugar, eu afundava assim na cama, era um negócio doido demais. E aí eu disse, cara, Deus vai ter que vir, velho, é ou não é? Eu abri mão da Bethel, mano, Deus vai ter que vir, cara, mas valendo? Não, valendo. Eu acertei com a minha mãe, disse, mãe, vou para o apartamento, vou. E qual que era a minha expectativa? Porque no apartamento a gente enxerga o mar, assim, é mais longe, mas a gente enxerga. Mas a minha expectativa era um negócio mais ou menos assim, ó. Eu sentar com a minha xícara de café, obviamente, né? E a igreja diz, amém, amém, amém. Eu sentar com a minha xícara de café, olhar para o mar e o mar abrir. Era mais ou menos assim a minha expectativa. Entendeu? Era por aí assim, cara, que eu digo, Jeová, para uma sacanagem dessa tem que valer a pena, vai ter que valer muito a pena essa experiência aqui, cara. E eu cheguei na praia
Cheguei mesmo, eu abri a porta do apartamento, eu joguei minha mochila e me prostrei no chão. Eu estou aqui porque eu te quero. Eu estou aqui porque eu anseio. Eu realmente abri mão porque eu quero ter experiências contigo. Eu quero que tu venha. Eu comecei a bater nos céus, cara. Eu comecei a bater nos céus, e bater nos céus, e bater nos céus, e bater nos céus. E eu não sei se já tiveram esse tipo de experiência, quando parece que Deus vem, Ele fica a 1 metro de você, assim. Eu digo, Jesus, 60 centímetros, mas vem. E parecia que Ele circulava assim. E Ele estava perto de mim, e circulava, e ficava perto de mim. O fato é que, na manhã, antes de eu sair, eu tive uma briga com o meu filho, Timóteo. E a briga foi o seguinte, coisa de pai e filho. Ele não fez os temas da escola, eu briguei com ele no final de semana para ele fazer, corri atrás, comprei tudo que ele precisava, que ele tinha esquecido, fiz o tema com ele, junto com ele no final de semana. Na segunda-feira, quando eu estava levando ele para a escola, chegando na escola, ele diz: pai, esqueci em casa. Pensa num cara brabo. Óbvio que eu não voltei para buscar. Eu digo, você vai se ralar, você tem que ter responsabilidade. E comecei, se você é irresponsável, você promete as coisas e não faz, você diz que vai fazer e não faz, e aquelas coisas assim de pai, brabo. Deixei ele na escola brabo, fui para a rodoviária, fui de ônibus, fui para a praia de ônibus, entrei, dobrei meu joelho, como já contei para vocês, e comecei a orar, e Deus vinha perto, e a coisa não acontecia, até que Deus começou a falar comigo e disse assim, sabe o que? Você é igual ao seu filho. E começou a falar do meu coração. E aí eu abro o Salmo 19, que é um pouquinho antes desse Salmo 24 que a gente estava lendo, e eu passei 4 dias na praia lendo o Salmo 19. Eu não conseguia sair do Salmo 19, eu não conseguia me mover daquele Salmo, e durante 4 dias eu chorei o Salmo 19 diante do Senhor. Aonde no início o salmista, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra. E ele exalta a Deus, a grandeza de Deus, de quem Deus é. Mas daqui a pouco ele começa assim, e fala da lei de Deus, da perfeição da palavra, ele fala da perfeição da bacia com a água, ele fala da perfeição disso tudo, e aí ele diz o seguinte, bom, só que quando eu me deparo com aquela bacia, ele diz no verso, ele fala o verso 7, o verso 8, e o verso 8, 9, 10, ele fala da importância da palavra, e aí ele diz assim no verso 13, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Deus de Jacó. O Salmo 19, ele diz o seguinte, Senhor, livra de mim a soberba, porque se tu me livrar da soberba, tu vai estar me livrando de tão grande transgressão. Mas aí ele diz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Deus. Durante 4 dias eu chorei sobre esse verso. Durante 4 dias eu sondei o meu coração, e eu que fui com uma expectativa enorme de encontrar Deus nesses 4 dias, e nesses 4 dias Deus fez com que eu me encontrasse comigo mesmo, com a minha podridão, com a minha imundície. E não estou falando aqui de pecado de adultério, não estou falando de pornografia, não estou falando de sei lá, qualquer coisa feia que você pode imaginar. Graças a Deus o Senhor tem cuidado da minha vida disso, graças a Deus, com cercas, tá ligado, com limites bem claros, que para mim é importante, mas o Senhor tem me livrado disso. O que eu estou falando é de inveja, o que eu estou falando é de ciúmes, o que eu estou falando às vezes é de um espírito competitivo que acaba pisando em cima de outro, que poderia ter falado de forma diferente. O que eu estou falando são de coisas que Deus começou a mover lá dentro, de que eu apontava para o meu filho e sabia identificar nele onde as coisas estavam erradas nele, mas eu tinha dificuldade de parar diante da bacia de bronze e permitir que ela mostrasse para mim, e permitir que ela identificasse em mim onde a coisa estava feia. Mas eu quero ver uma sociedade transformada, mas eu quero ver uma cidade ser impactada pela presença de Deus. É lindo, cara, isso é bonito demais, mas ele começa através da igreja.
Ele começa através de mim e de você, de nós batermos no peito e chorarmos o nosso pecado, de nós pararmos e permitirmos que Deus ministre conosco, porque essa é a parte boa, sabe? Ele não só nos mostra aonde está errado, Ele nos mostra onde está errado, e Ele provê a água para nos limpar. Ele não só diz assim, isso aqui está mal em você, hein? Ele não só diz assim, cara, isso aqui está feio. Ele provê para que nós possamos ser limpos, para que possamos ser purificados. Quando o Senhor nos faz um convite, quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente ou enganosamente. E aí ele segue, tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. E o verso que eu não li do Salmo, ele encerra o Salmo dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa geração que ouve a voz do Senhor, fazendo um convite para um lugar de intimidade, para entrar no secreto, e nesse lugar secreto ela vai estar nua, ela vai estar despida, ela vai estar aberta, de peito aberto, para que o Senhor transforme a sua vida. Ela vai entrar só, e por isso nós precisamos entrar só, fechar a porta, entrar só nós e Deus. E nesse convite para a santidade é um processo de transformação, onde nós vamos caminhando e subindo a montanha com o Senhor, e cada degrau nós vamos subindo, entrando em intimidade num processo. Eu estou numa jornada, assim como cada um de vocês está numa jornada. Mas essa geração, tal é a geração dos que buscam o Senhor. Essa geração vai chegar aqui em Londrina e vai dizer: portais de Londrina, levantem, para que entre o Rei da Glória. Vai conseguir entrar num bairro talvez mais difícil dessa cidade, e vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais desse bairro, para que entre o Rei da Glória. Porque essa é a geração que entende e que compreende. Eu não estou querendo aqui, sei lá, tentar emocionar você, de dizer, vamos sair daqui ganhando Londrina. Não é essa a ideia. Meu objetivo nessa noite, por mais que ansiamos ver Londrina se prostrar aos pés de Jesus, por mais que eu anseio de ver o meu estado se prostrar aos pés de Jesus, e ver o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado soberbo demais, egocêntrico demais, anseio ver ser quebrado, mas eu sei que passa antes um processo, e esse processo passa pela gente. Amém?